Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma vez meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para nos falar uma coisa que eu tenho certeza, vocês sempre gostam do que ele vai falar. Vocês sempre brigam muitas vezes pelo que eu pergunto, pelo que eu interrompo, mas tenho certeza que vocês vão gostar do tema que se apresentou hoje. Qual foi o tema que se apresentou? O tema que se apresentou foi o seguinte: será tudo uma ilusão? Nós já falamos aqui no Vida Inteligente sobre ilusão, já falamos sobre um monte de temas que as pessoas mais perceptivas, as pessoas mais ligadas no Vida Inteligente desse tema, estão percebendo que, na verdade, são os mesmos temas acrescidos agora de uma reforma, digamos assim, ou de uma outra camada em cima, conforme a gente já apresentou. Então hoje nós já falamos sobre verdade, já falamos sobre Maia, Miriam, já falamos, nossa, exatamente muita coisa que se baseia muito nesse programa. Mas aí hoje a ideia que veio depois do tema já me mostrou a condução como deve ser feita. Então, antes de mais nada, eu vou te cumprimentar. Como é que você está? Tudo bem? Tô bem, tô eu ótimo. Prometo hoje não te deixar vermelho, entendeu? É difícil. É difícil, não, mas tudo bem. Mas hoje, é o seguinte, vamos lá. Nós estamos aqui, sempre reitero, os 12 anos, né, que vamos completar agora, dia 27 de julho, o Vida Inteligente, e os 12 anos de Mosaicos do Novo Ciclo, que é em 28 de setembro, agora de 2017. Nós estamos falando uma série de coisas. Já falamos de crença, já falamos de ilusão, já falamos de tudo. E a gente já falou sobre a religião, o que as religiões ficam falando, o que outras doutrinas ficam falando, e nós não temos nada tátil, não posso pegar nada, eu não posso, como é que se diz? Eu não posso provar absolutamente nada do que nem que as religiões falaram, né? Que está ali, tudo que religião fala é passado. Eu não posso voltar no passado, quer dizer, estou falando desse jeito aqui, fisicamente, tudo é tal, não posso ir lá. Ou posso até poder, mas eu não estou sabendo como, não tenho a maquininha, tal. Então, a gente pode, você fica vendo a religião. Religião, para mim, é uma ilusão. Não se choquem. É a opinião do Eustáquio. Já disse, já nasci, militei dentro da religião, estou com 66 anos, pelo menos a metade da minha vida dentro da religião. E as outras doutrinas, a mesma coisa. Sempre se fala e a gente acredita. Acredita. Jorge, perguntinha simples. Ele já sorri que eu dou o pavio assim, é uma bola desse tamanho. Você criou um novo conceito para simples. Né? É uma bola desse tamanho assim de aço, com um paviozinho, e dentro tem TNT. Uma granada sem pino. Nossa! Jorge, como a gente buscar? Nós somos todos buscadores, já falamos isso muito. Todo mundo que nos assiste é buscador. Mas como que a gente pode se convencer, ou que prova nós podemos ter de que nós não estamos vivendo uma grande ilusão? Não estou falando o que se fala aqui, estou falando de âmbito geral. Será que não é tudo uma ilusão? Mas deixa eu já passo já a palavra. Tenho calmos, nervosinhos. Tem uma das moderadoras do Vida Inteligente. Uma vez nós temos são 4 pessoas na moderação do Vida Inteligente. Então a gente troca as ideias, comanda, como vai fazer a campanha, o que é. 4 colunas. Isso, se aprova, se não aprova. Então numa dessas surgiu. Quem é que garante? Uma das administradoras disse: quem é que garante que nós não estejamos mortos, digamos, mortos em termos? Quem é que garante que a verdadeira vida não é depois da morte? Surgiu essa pergunta. Mas é. Que isso aqui é uma verdadeira ilusão. É. Não, mas olha que interessante. Então acabou o programa. Acabou o programa, então, entendeu? Não, mas aí é que é. tá. Uhum. E quem é que garante que não é depois? Que nós não seríamos os mortos? Olha, é interessante essa abordagem. Podemos até debater um dia, mas é tudo no campo da elucubração. É isso que eu quero chegar.
Então, como Jorge Antônio Ouro, meu querido amigo e irmão, será que nós não estamos vivendo uma ilusão? Mais uma ilusão? Ou dentro do mundo da ilusão? Já falamos sobre Maia, mas acho que a gente pode ir além. O que nos garante que tudo isso que a gente fala, tudo isso aí que a gente conversa, tudo isso aí que a gente acredita não se trata de uma grande ilusão? Acendeu. E corre. Agora você ir correndo. Então, olá a todos, né? É bom estar aqui de novo conversando. Com certeza, né? Que é uma alegria. Para mim é uma alegria, inclusive literal, né? É muito bom vir aqui. É. Então, assim, Grego, essa pergunta de se a verdadeira vida ela não existe após a vida física, isso é uma afirmação, né? Não é nem uma pergunta, né? Porque se diz na iniciação que a vida é a morte e a morte é a vida. E os adeptos eles dizem que, e recomendam, que a vida ela seja usada como uma boa preparação para a morte, né? Porque é uma sequência, não tem para onde ir. Depois que se morre não se vai para lugar nenhum, a gente continua exatamente no mesmo lugar que está, fazendo exatamente as mesmas coisas. Nós falamos isso recentemente. Colhendo o que plantou, né? Só que daí sem corpo físico, sem corpo vital, né? Então não existe assim. A gente falou outro dia, não existe lá, né? Da mesma forma como não existe o ontem, o hoje, o amanhã, em cima, embaixo, dentro, fora. Não, isso não existe, isso é só uma adequação de mente concreta para que a gente consiga compreender o mundo da matéria densa no qual a gente está inserido. Mas você há de convir que é a nossa realidade. O ontem, hoje, a data... O que é uma ilusão. Essa é a grande ilusão. Mas é uma grande incógnita. Essa é a grande ilusão. Então tem o termo Maia, que a gente já conversou, e é um termo muito utilizado, né? Então o Maia é usado para descrever esse mundo que nos cerca, né? E o que é o mundo no qual a gente vive? Assim, primeiro ele é uma ilusão porque cada um constrói sua própria maneira de viver o mundo. O professor Henrique de Souza, ele fala, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu verdadeiro mundo permaneça ignorado, né? Então cada um tem a sua maneira de ver o mundo. Cada um define os seus limites para o seu próprio mundo. E cada um interage de dentro do seu mundo com o mundo dos outros. Então, na medida em que eu tenho várias visões para uma mesma coisa e nenhuma dessas visões corresponde integralmente à coisa em si, cada visão é uma ilusão. Então, o mundo de cada um é uma ilusão, o somatório da maneira como cada um de nós vê e vive o mundo é uma ilusão, e o que seria real é o que está além disso que nos tolhe a visão no momento. Por exemplo, sim, se eu tenho como objetivo de existência adquirir alguma coisa, ou encontrar a pessoa amada, ou qualquer desses desejos comuns à humanidade, aí a vida inteira ela é utilizada ou dirigida para atender desejos, ou dirigida pelos desejos. De real nisso não existe nada, porque toda aquela coisa que eu considero como realidade, nesse caso, ela acaba no dia em que o meu coração deixa de bater, né? Então é uma coisa completamente efêmera, isso é uma ilusão. No geral, a falta de percepção, a falta de visão das pessoas fazem com que a vida seja uma grande ilusão, a existência seja uma grande ilusão. Você lembra que, sei lá quanto tempo atrás, 2 meses, né? Não me vem à memória agora, você me entrevistou. E você me fez 3 perguntas, que são as perguntas da Esfinge. 3 da Esfinge e mais o que te move. Perfeito. Então, uma delas foi de onde que você veio. Eu respondi não sei. Todas elas eu respondi não sei. Então, se eu não sei de onde eu venho, não sei. Nasci, já falei, nasci, cresci, estou aqui hoje conversando com você. Tive escola, um monte de gente botou coisa na minha cabeça, eu também botei coisa na minha cabeça. Eu não sei, o fim eu também não sei.
Um dia posso dormir, não acordar, ou de forma diferente, não sei, acabou. Eu não sei de nada, não lembro de nada lá para trás, ou seja, antes do útero da minha mãe, não faço a mínima ideia do lado de lá. Então, esse que é o cerne da minha questão agora sim. Hoje, o que nós somos hoje? Nós somos, tirando a parte religiosa, nós somos crentes. Crentes. Crente no quê? Crente é aquele que acredita. Nós acreditamos em algumas coisas. Eu acredito que existiu, que eu sou fruto de não sei o quê, que eu vou para lá. Então, um fala isso, um fala aquilo. Então, nós vivemos de crença. A crença, já falamos também, foi tema do nosso programa. Olha só. Não é tudo uma ilusão, Jorge? Tudo é uma ilusão. Claro que é. Então como a gente fazer a concepção de que a gente não está vivendo uma grande ilusão? Não, mas isso que é importante, gente. Onde a gente pode se fundamentar de que existe alguma coisa depois que você tirou da tomada, como você falou, daquela ocasião que ficou, mas a máquina continuou, tá? E como fazer essa... Como dar uma esperança para os desesperançados, os desacreditados, os sem fé, sem isso aqui? Como é que vamos nos fundamentar aonde para provar de que nós somos uma ilusão, que nós vivemos no mundo de Maia e que o que nós pensamos e acreditamos também não é uma ilusão? Não é fácil, talvez para você seja fácil responder. Eu não consigo. É que assim, o primeiro, não tem como provar que não seja tudo uma grande ilusão, a própria existência, a matéria em si, porque é uma grande ilusão. Então essa é a primeira grande resposta. Então, o conceito de Maia é real. Só que ilusão que, por exemplo, assim, o conceito de Deus, a palavra Deus, né, vem do Theos, e depois tem um termo, isso deriva de um termo grego que é o ten, que é movimento, né? Então o que a gente conceitou como Deus é só a divindade em movimento criando a própria matéria. Isso em si é uma ilusão. E aí cada um cria a sua própria ilusão. Então, por exemplo, tem um termo que daí hoje é muito falado, que é o Anunnaki, né? Já ouviu falar? Nossa, isso. Muito. Então, e aqui a gente já conversou algumas vezes sobre as hierarquias que deram as características para o que hoje é a humanidade. Sura, Asura, Agnisvata, Varishades, né? E por aí vai. Então, e isso é da teogonia ou da tradição sânscrita da Índia, né? Da Índia nos vem essa terminologia e esse conhecimento sobre essas hierarquias, esse tipo de coisa assim. Na tradição da criação caldaica, dos babilônios, né, dos magos caldeus, então tem um livro da criação que chama... Como é que se chama? Enuma Elish. Nossa, como é que é isso? Enuma Elish. Enuma Elish é um nome só ou é um nome composto? Separado, 2 nomes. Enuma Elish. Enuma Elish, tá bom. É o livro hebraico caldeu da criação, escrito depois da entrevista eu já vou lá vou lá pesquisar. Escrita pelos magos, né? Tá. E ali, então nesse livro aparece o Anunnaki, né, como sendo uma divindade, que os Anunnakis vieram e criaram a humanidade. Só que o termo Anunnaki, ele é como se fosse uma... Então existe o manifestado, daí manifestado se manifesta para organizar, seria o conceito de divindade primária, daí é criado uma divindade secundária que é o que vai interfacear com a matéria, ou fazer interface com a humanidade, né? No caso da tradição hindu, então a gente tem as hierarquias, que são só seres que existiram antes da gente, em outro estado de matéria, o que seria equivalente hoje à consciência, não tangíveis. Sim. Impossíveis ter contato físico com o Agnisvata, com o Barishad, com o Sura, com a Sura. Por quê? Porque a matéria não tangível, né, do nosso ponto de vista. O Anunnaki é isso, né? Então, o equivalente na tradição caldaica, né, a Agnisvata, Barishad, Sura são os Anunnaki, são Munis, né? E aí
eu, dentro da minha liberdade que eu tenho de acreditar no que eu quero ou de construir minhas próprias ilusões, eu vou traduzir, eu vou tentar ler o Enuma Elish, né, e dentro do meu parco conhecimento, né, então ele está dito que os deuses desceram para construir a humanidade. Se um deus desceu para construir a humanidade, logo ele é um extraterrestre. Sim. E aí hoje, então, se toma a Anunnaki como se fosse um bando de gente dentro de uma nave vindo para... Isso, ainda mais depois que o Zacarias Sitchin escreveu aquele livro, nossa Pois senhora. É, porque ele pegou e interpretou as tábuas do Enuma Elish, né, como se fosse fisicamente descido de uma nave, e toda essa... É a mesma coisa assim, vamos supor, eu vou pegar um fragmento do QT, ou se quiser mais para frente, de um Sefer qualquer, não é? Ou dos Puranas, não interessa o que seja. E eu vejo a descrição dos Barishads, dos Agnisvatas, como vindo e tendo dado à humanidade o mental, tendo dado à humanidade o sentimento de separatividade, o aham. O próprio nome muito que você usa aqui, que a gente fala muito que são os Kumaras. Kumara tem ligação, você fala Kumara, sinônimo, Vênus. Traz aqui, todo mundo sabe, quer dizer, a história, a humanidade está sendo informada, de alguma forma, de que Kumaras, eu até escrevi um livro, Memórias de um Kumara, são os seres que teriam vindo de Vênus para disseminar o amor aqui na Terra. Então, a origem de Kumaras, Vênus. Agora, que não procede à realidade. É que tá, né? Mas é a realidade que a turma fica sabendo. Por isso que eu te digo, então, daí, essas abordagens, assim, essas maneiras como cada um vê a coisa em si, é que criam a ilusão. Então, cada um constrói essa é a verdadeira Torre de Babel. A crença de cada um. Cada um constrói o seu próprio mundo para que o mundo real permaneça ignorado. E isso é que é o princípio da ilusão. Então, a minha abordagem, a forma como eu vejo, né, o mundo que me cerca e os fragmentos de conhecimento que vêm para mim, adequados às minhas expectativas, aos meus desejos, a forma como a minha alma foi moldada, as tendências que existiam previamente em mim, como escanos comunidanos, eu crio um mundo e nesse mundo eu fico imerso até terminar o conceito de vida. Então, em síntese, todo mundo tem razão? Todo mundo tem sua razão? Que vive na sua verdade? E ninguém tem razão. E ninguém está errado, né? E ninguém está errado, porque como é que eu posso dizer que você está errado, meu amigo telespectador, se você pode estar certo? É uma coisa assim. É complexo assim a gente falar até disso. Mas tem uma coisa assim, vamos supor. Vamos pegar lá a questão dos Anunnakis Munis, né? Vamos lá. O fato de eu entendê-los como divindade, que vieram em um disco voador e criaram a humanidade e que vão vir daqui a pouco para salvar a humanidade. Resgatar, o nome que usam bastante, assim, resgate. Nossa. Ou que ele e mais um bando estão numa frota de naves estelares, isso, a frota galáctica. Essa coisa toda assim. O fato de eu acreditar nisso, né, primeiro, não torna isso realidade. Verdade, não isso torna. Isso é uma ilusão, sim, porque não existe isso, né? Como que não existe? Aí é que está. Não existe a minha interpretação. Ah, sim, tá. Então não existe isso que eu estou considerando como realidade, então isso é uma ilusão. E o fato de eu viver em uma ilusão não muda a coisa em si, que é o fato deles existirem sendo o que eles são. O fato de eu pensar que Agnisvata ou Barishad, que seria a mesma coisa, vieram para a Terra em determinado momento em um disco voador, né, e que vão vir de novo para resgatar a humanidade no final do ciclo, faz com que não existam Agnisvatas e Barishads? Não. Muda o que já foi feito por eles? Não. Muda a existência deles? A mínima. Não muda nada. Então, isso é ilusão. Então, o fato de eu criar uma pseudo-verdade, de eu criar uma ilusão e de eu nortear minha vida por essa ilusão, não torna errado. Por quê? Porque se eu acredito, é o que é. Eu crio uma coisa física e nela eu me jogo de cabeça e vivo ali, né? Mas não muda o fato daquela coisa em si existir e ser uma verdade distinta. Isso é Maya, ou isso é avidya, é ignorância, porque Maya é ilusão
E a avidya, que é a ignorância, que é o desconhecimento da verdade, em si não é um vazio. Então, a ignorância da verdade não é não saber a verdade. A ignorância da verdade é acreditar em algo diferente da verdade. Como é que eu vou saber o que é verdade? Já falamos, foi tema do Vida Inteligente também, vai vendo. A ignorância da verdade, né, é eu acreditar em algo diferente do que seja verdade, o qual eu criei. Então, a ignorância ela precisa ser criada para ser acreditada, porque para que a mente concreta funcione, para que a alma se baseie em alguma coisa, para que essa alguma coisa seja tida como verdadeira, seja uma crença, seja uma emoção, seja um instinto, não interessa o que seja, ele tem que existir fisicamente. Não existe nada perceptível pela alma ou pela vida que não tenha que pré-existir fisicamente. Aí agora você está agora sim. Sim, só que aí já tem uma fundamentação na questão. Claro que sim. Por isso que aí que a gente sempre fala aqui, qualquer que seja a crença, a gente tem que respeitar. Por quê? Porque é o caminho daquela pessoa. Aí fala assim, não, mas aquela pessoa, ela está errada. Errada para você, para ela é verdadeiro. E como é que para ela pode ser verdadeiro aquilo que para você é errado? Como é que ela pode acreditar em alguma coisa que você sabe que não existe? É que ela cria, ela materializa aquilo na qual ela deseja acreditar. Não tem como acreditar em uma coisa não tangível. Então, quando alguém cria um conceito errado do que seja Deus, quando alguém cria um conceito errado do que sejam as divindades que criaram e organizaram a vida, a matéria, o que seja, o conceito errado que eu vou criar, a abrangência que eu vou dar a esse conhecimento e a forma como eu vou me relacionar com esse conhecimento se baseia e está entrelaçada com aquela visão que eu criei. Então, sempre a crença é baseada na materialidade, não tem como ser. Vai. Inclusive sem igreja. E é um dos trabalhos, um dos caminhos que a gente tem que trilhar na iniciação, é você compreender o abstrato. Isso é uma coisa muito interessante. Mas como é que eu vou compreender o abstrato? Eu só posso compreender o abstrato quando o abstrato se torna denso. Mas como que eu vou fazer com que o abstrato se torne denso para que então ele seja perceptível? Essa que é a razão da iniciação. Na busca de compreender a abstração, que seria a própria verdade, eu crio imagens ou reflexos dessa abstração na matéria concreta. Qual matéria concreta? Aí na minha alma. E aí, uma vez criado na minha alma, isso passa a ser aquilo no qual eu acredito. Está transformado em denso. A diferença é que, no eu criar reflexos mais próximos da realidade, o conceito de iniciação ele tende a se desvanecer. Por quê? Porque a quantidade de elementos humanos que eu coloco nessa criação, ele tende a diminuir a ponto de me permitir ver um reflexo da verdade materializado em mim. No momento em que esse reflexo do abstrato está concreto em minha alma, aquela porção da minha alma onde ele é armazenado, um conhecimento, uma emoção, um instinto transformado, ela em si evoluiu e adquiriu em si o conceito de verdade. Então, eu faço com que a matéria se altere. A vida como um todo, então a gente podia resumir assim, ela é uma grande e completa ilusão, porque nós tendemos a analisar a matéria no qual nós estamos imersos, onde a gente está existindo, baseado só na ação dos 5 sentidos nessa matéria mais densa, e a percepção da realidade, ela é equivalente à construção da realidade. E no momento em que daí eu vou tentar construir essa realidade e buscar o que seja verdade, eu crio aspectos dessa verdade na matéria mais densa e transformo essa matéria, tornando o concreto símile ao abstrato, dando consciência para a matéria que é a razão da existência, transformar vida e energia em vida e consciência.
Você falou agora há pouco e me chamou a atenção sobre... Você chamou a alma de densificar a coisa. Se eu não consigo ver a alma, se eu não consigo fotografar a alma, como é que se considera a alma algo densificado, vamos dizer assim, trazendo essa densificação, trazendo o abstrato para densificação através da alma? Explica isso melhor para mim, que eu não consegui captar. Ontem me ofereceram eu não ganhei presente nenhum de aniversário. Eu fiz aniversário em 12 de maio, porque eu pedi para não ganhar presente. Sim. Eu não quero, né? Também foi a mesma coisa, não quero nada, eu falei. Não quero, né? E nem respondi ainda as mensagens de... Vou responder, né? Porque eu te falei na outra vez que a gente conversou, que daí Você não, um mês e meio você não respondeu nenhuma mensagem? Não, porque cara, legal esse. Não, eu vejo... Eu respondi 1000 e poucas mensagens, você acredita? Nossa! Não, é porque daí... É uma forma de agradecer o carinho que a gente recebe. É porque eu vejo a alma de quem escreveu e o que está ali, e daí cada mensagem menos que só assim, parabéns, daí aquilo em si é muito emocionante. Sim. E aí o trato com a emoção é como um alimento, tem que ser aos poucos. Então, para eu conseguir digerir todas aquelas mensagens, vai um tempo depois. Sim. Então, mas então ontem aí eu recebi uma mensagem e aí me ofereceram um presente, né, se eu gostaria de receber, né? E aí eu comecei a ler a mensagem e já veio um não, assim, com um ponto de exclamação gigantesco, né, que eu não quero. Mas daí tinha 4 linhas do e-mail, e aqui está uma imagem do presente que daí eu gostaria de mandar, de dar para você. Daí eu olhei e disse, não, eu aceito. Uma imagem? Não, eu aceito o presente. Sim, tá. É um livro com a capa toda branca e um livro grosso assim, todo branco, não tem uma linha impressa. Isso é para você escrever a sua própria história? Não, aquilo é uma alma. Então eu vou manter o livro em branco, porque o livro estando em branco, ele contém, a partir do momento em que eu o tenha e eu vou folhear o livro, né, ele vai conter mais coisa do que eu poderia escrever em todas as minhas existências. Então é um livro resumo das minhas existências. A alma é isso. Ela existe fisicamente como um livro completamente branco. Por conta disso, ela é material. E quando que a alma é materializada? No momento em que há a ligação daquilo que vai vir a ser um ser humano. O ser humano, ele morre do denso para o sutil e é construído do sutil para o denso, ou nasce do sutil para o denso e morre do denso para o sutil, né? Então, na medida em que se aglutinam, né, a matéria mental, matéria astral e depois vital, baseado no que eu tinha como tendências, né, e como coisas básicas enroladas aos atos principais ligados às existências anteriores, se forma aquilo que viria a ser a alma. É um livro em branco, isso é alma. E o que são as tendências? É o número de página, é o formato do livro, é a resistência de cada página, é a encadernação, é o tipo de papel usado, é o formato como foi feito, se está adequado ou não. Então, são aquelas coisas que me dão condições de vir a escrever nele. A alma em si, o livro em si é real, porque é matéria, não é? O que eu vou escrever no livro pode ser verdade ou pode não ser. Pode ser ilusão ou pode ser realidade. Esse que é o conceito, essa imagem que dá para se usar para mostrar o que é a alma e o que vai preencher a alma. A ilusão preenche a alma, ou não. Eu estou aqui ouvindo, mas em minha cabeça está funcionando aqui. Pode perguntar. Não, porque, veja, quer dizer, nós estamos o tema apareceu aqui, foi para mim mesmo aqui, porque ele só está corroborando aqui, vamos dizer, com o tema do programa. Será que tudo isso aqui não é uma grande ilusão? Porque, veja, você já falou aqui nós já falamos, fizemos outro programa, veja quantos programas nós estamos citando aqui.
o Sol Oculto. o Sol oculto. Tá? Então você disse na ocasião assim, você está vendo esse Sol que vocês estão vendo aí? É um buraco. Buraco, não sei o que lá. Conglomerado Tudo bem. eletromagnético. Então veja só, onde eu quero azul, é frio. Onde eu quero chegar? Tudo bem. Eu não posso. Você falou de provas físicas, né? Provas táteis. O Sol é uma realidade. Estamos vendo aqui o Sol. Mas do jeito que você falou, você mesmo está confirmando essa questão que eu vou abordar agora. Esse Sol que nós estamos vendo não é aquilo lá? Não. Não é aquilo lá. Então, quer dizer, o que eu estou vendo não é o que eu estou vendo. É uma ilusão. Então o físico, o que eu estou vendo, tudo é uma ilusão. Claro. Tudo, claro. Mas sim. Tem um monte de coisa na internet. Na internet eles mostram coisas estúpidas. Um monte de coisa aqui que você olha para aquilo, parece que está mexendo, não está mexendo coisa nenhuma, é problema do teu olho. Então é problema do seu. Você está sentindo um cheiro? Não sei o que aconteceu aqui já quantas vezes no Vida Inteligente aqui, aparecia aroma do nada aqui. E ninguém fez nada, não tinha ninguém aqui e tal. O que quer dizer? São coisinhas. Então, a humanidade, esses 7 bilhões de pessoas hoje que estão aqui, vamos considerar esses que estão aqui, pisando esse solo, 7 bilhões e meio. Gente, eu estou me convencendo que eu não posso dizer que nenhum deles está errado e eu não posso garantir que nenhum deles esteja certo. Porque o certo e errado, como você já falou aqui uma série de vezes, é tudo relativo, né? É conceitual. Gente, então... Imaginar uma vareta, né? O errado é o frio, o certo é o quente. É a mesma vareta, então, dependendo do quanto calor você coloca, né? Ou frio, aí esse calor ele vai se deslocar. A tua percepção de quente e frio é a percepção de certo e errado, do ponto de vista humano. Daí você vai... Mas nós estamos humanos, essa que é a questão. Se eu e você estivéssemos agora, se é que existe, não lembro de nada eu estou falando. Se nós estivéssemos do lado de lá, ou pode ser que tenha 2 caras, nossos tucos, sei lá o quê, que eu chamo do lado de lá, estão falando, porra, aqueles 2 lá são os 2 idiotas, estão lá conversando sobre... Será que eles não entendem, assim, pelo menos o idiota, né? Eu falei do Jorge idiota, que é isso. Aquele entrevistador tapado, ele não, será que ele não percebe? Entendeu? Não tá vendo isso aqui? Quer dizer, é complexo. Todo mundo imagina um monte... O que está do lado de lá, te observando que não existe lado de lá, que você falou, né? Não, usando usando a minha terminologia. Usou, isso, exatamente. Vai. Então, o que está do lado de lá, observando a tua incompreensão, observando o quanto afogado na ilusão você está, você e todos os seres humanos, senhora, né? Nós, de maneira geral. Daí é você mesmo, né? É aquilo que a gente conversou um dia da relação de alma e eu superior. Sim. Na verdade é uma coisa Nosso último tema. É como se fosse assim em grego. A consciência ela tem que se projetar na matéria mais densa. E quanto mais densa a matéria, mais se aproxima do conceito de ilusão, ou de ignorância, ou de vida-energia. Então, verdade, vida, consciência, ignorância, vida, energia. O transformar ou levar a consciência para a matéria ou para a vida, energia é a própria razão de existir do universo. Então, é como se fosse assim, a existência que nós estamos experienciando agora, né? Ela é um caminho, é um veículo, é um artifício do qual lança a mão a divindade, que somos nós mesmos, para imprimir consciência na matéria. Sabe, assim, é como, assim, você quer ver como é que é você está na beira do mar e o mar ele é quase transparente, né? Vamos supor que você saiba nadar. E aí então você quer ver como é que é o fundo dos corais. É só ir numa ilha grega ali que você vai ver. Né? Maravilhosa, é assim mesmo. Então você prende a respiração, né? E vai fazer um mergulho em apneia, que chama, isso, não é? Apneia. Né? Você prende a respiração, né? E pula. Daí você tem um tempo que você consegue manter a respiração presa. Você está mergulhado na água que não é o teu ambiente. A pressão é diferente, tudo ali é diferente e você está então olhando algumas coisas desse mundo subaquático, né?
no olhar, quando você estava na praia, você imaginava que era de determinada maneira. Quando você mergulha, você vai e vê a forma como realmente é. Só que isso é temporário. Aí você volta, está acabando a respiração, você volta para a praia, né? E aí você traz as imagens daquilo que você viu no fundo do mar. Sim, onde você... sim. Isso é a vida e a morte, isso é a ilusão e a realidade. Uma coisa é a maneira como você imaginava que fosse. Aí você pula na água, você vai viver. Você vê algumas coisas temporariamente, é o dia a dia que a gente vive. Você traz essas imagens para compor a realidade. A forma como a divindade via a matéria mais densa antes da vida, em si era uma ilusão, porque ela não compreende. Aí tem que se lançar na água para criar a visão, e essa visão da matéria mais densa, a cultura e da experiência para a própria divindade, para que daí então a matéria vista se transforme junto com aquele que a viu. Esse que é o jogo entre morte e vida, entre humanidade, entre divindade, entre vida e energia, vida e consciência, entre ignorância e sabedoria, entre ilusão e realidade. Está fazendo voltar em 29 de dezembro de 2013, quando eu infartei. Eu acho que se existe alguma coisa, essa turma se reuniu e falou, esse cara está chegando. Não. Porque, não. Porque eu vou te contar, se eu fosse hoje por lá de lá, rapaz, eu ia virar aquilo de cabeça para baixo. Porque, ó, eu vou te contar. Isso é a avídia, né? A ignorância, como o Jorge fala. O desconhecimento. O desconhecimento. Criar um falso conhecimento. Claro, né? Então. Claro, porque em mente, e eu já disse em outra ocasião, a turma acha fácil que é manifestação do ego, tudo isso aqui. Não, é uma realidade. Eu tive condição de estudar, eu disse, eu não sou uma pessoa burra, não sou ignorante. Ignorante, ignoro muita coisa, mas eu pesquiso muito e tudo isso aqui e tal. Então, puxa vida, cada vez eu não quero mais me iludir, porque eu vivi de ilusão até hoje, já há muitos anos, nossa senhora. A ilusão, ela é doce, a desilusão é amarga. Exato. E como é amarga? Porque aí você fica nessa aqui que nós só estamos falando. A gente, para se desiludir, antes eu tenho que ter Eu tenho que estar iludido, claro. O des é negação. E ninguém me ilude. Eu me deixo iludir porque eu desejo ser iludido para atender algum desejo, algum aspecto de um desejo. Né? Então hoje, eu quero que a turma alcance aqui, e você também, você tem certeza que entende. Isso pode parecer muito chato, mas é eu não acho que você seja chato. Porque pô, não é questão disso. Eu estou me convencendo hoje, nessa nossa conversa, eu vou começar, no final da nossa conversa aqui, por isso que eu digo, tem coisas que aparecem, nada é por acaso. Isso eu acredito que não existe o acaso, né? Eu vou começar a olhar todo mundo, eu vou começar a prestar atenção e ouvir as pessoas de outra forma. Porque eu tenho muita coisa enraizada aqui, eu não parabéns, tenho... eu estou falando de... Não, estou falando sinceramente, parabéns, porque... Eu não tenho direito nenhum de julgar ninguém, de dizer que aquela pessoa está errado, que o comportamento dela é inadequado, e que o que ela acredita é mentira, é baboseira, essas coisas. Não, porque a gente tem que entender assim, o que a gente conceitou como karma, né? Então sempre a gente pensa assim, o karma é aquele equilíbrio que eu tenho que buscar por conta do mal que eu pratiquei, do ponto de vista humano. Porque te meteram um monte de coisa na cabeça, pô. Por isso você pensa assim, as pessoas pensam assim. O karma é só equilíbrio, ele não pune nem premia, ele vai buscar o equilíbrio. Só que o que tem que ser equilibrado é o mal que eu pratiquei, né? Isso é verdade. Mas o que é mal, Jorge? Eita. O que é mal? O que tem que ser equilibrado é o mal que eu pratiquei, a ignorância é um mal. O privar alguém da existência é um mal. O mentir é um mal. Aí nós vamos para o Nordeste, peraí, vamos esclarecer. Não, deixa eu terminar a frase. Vai. Então, o equilíbrio tem que ser buscado pelo mal que eu pratiquei e pelo bem que eu deixei de praticar.
São duas coisas. Tá, e agora vamos falar de... Já foi tema daqui, sabedoria e ignorância, bem e mal. Sim, tema do Vida Inteligente também. Mas a gente nunca tinha falado isso. Não, então, acho que eu falei uma coisa é assim, o karma ligado sempre à busca de equilíbrio por aqueles atos em adharma, contrários à evolução, mas também por aqueles atos que eu podia ter praticado para auxiliar Dharma e não o fiz. Né? Então, a razão de existir seria equilibrar as tendências que pudessem levar à prática de atos em adharma, né? Mas também dar a oportunidade de contribuir para que Dharma se fizesse, que a lei se fizesse. Nesse aspecto, o ouvir e compreender e ter paciência para com o outro é o princípio de tudo. A paciência, ela é o princípio fundamental da fraternidade. Por quê? Porque você consegue ver no outro todo o caminho que ele próprio construiu, que ele tem que trilhar, né? Pode. E tem que ter paciência, porque o caminho, a gente já conversou, ele existe para o peregrino na exata proporção. Se existe um caminho, é porque alguém está passando por ele e precisa passar por ali. Às vezes é um mestre. É uma pessoa que sabe muito mais do que você e está lá. Ou se é um caminho errado, o caminho existe porque alguém já passou e porque alguém vai passar. No momento em que alguém achar que não precisa mais passar por aquele caminho errado, o caminho em si deixa de existir. É como uma trilha na floresta. Sim. Todo mundo passa por ali, ela está existindo. A história do primeiro boi tem até uma história assim. Você deixou de passar por ali, né? O mato toma conta e deixa de existir. Às vezes, na vida das pessoas, baseado no fato de estar afogado em ilusões, e a vida em si, se não se assenhorar da vida, não se assenhorar das emoções, dos instintos, não buscar conhecimento, não buscar a realidade, ou não buscar a iniciação, a vida é uma coisa complexa. A vida se transforma num mar de lágrimas, como é para a humanidade. Muito bom, Jorge. Mas eu tenho que comentar alguma coisa aqui, que é bem do tema do nosso programa, e que algumas pessoas me inquiriram. Muitas vezes eu comentei alguma coisa aqui, ou eu falei sobre 7 raios, fraternidade branca de uma forma que é vista, ou algumas outras coisas, alguma manifestação espiritual, e você disse assim, isso é besteira. E teve algumas pessoas que me inquiriram depois por e-mail, isso já faz tempo. E eu só estou comentando hoje porque é uma forma de a gente esclarecer, quer dizer, ninguém ficar pensando mal de você, tem oportunidade de você dizer, que se nós estamos usando esse tema, como é que alguém pode ter falado uma besteira? Então, o que você quis dizer, vamos dizer, quando você, numa referência que eu fiz qualquer, algum tema, você disse, isso é besteira. Como é que a gente pode posicionar isso? Uhum. Então, primeiro tem um aspecto que a maneira como eu falo as coisas, eu penso que nunca é ofensiva. Sim, né? você nunca teve essa intenção, pelo menos. Isso eu posso corroborar. Não, por índole eu não ofendo ninguém. Sim, isso é verdade. Né? O que eu faço é... Foi isso que chamou a atenção das pessoas que comentaram comigo. Né? O que eu faço sim, eu não tenho o botão amarelo, né? Então assim, ou é o verde ou é o vermelho. Só que o vermelho, então, raramente na vida apertei o botão vermelho. E nas vezes em que aconteceu, é só porque daí as pessoas ultrapassam o que eu considero como linha da ética, não com relação a mim, porque se quiser falar de mim, eu não ligo a mim, isso não tem importância nenhuma, né? Mas com relação à instituição a qual eu me dedico, então, ao professor, então, há algumas linhas que eu considero como linhas da ética de discípulo, Sim. Que daí essas, quando são ultrapassadas, aí eu reajo energicamente, mas ainda assim com a ética apropriada daquele discípulo que eu tento ser. Ok. Né? Quando eu digo assim, isso é uma besteira, então um exemplo, eu recebi uma mensagem anteontem, não sei, esses dias, que daí a pessoa falou assim, veja o que está escrito sobre o que significa sinarquia no Wikipedia, né? Sim.
Daí eu fui ver e tá escrito uma bobagem, uma besteira que diz assim que uma estrutura política coordenada ou controlada por uma ordem secreta. Aí reduzir em uma frase uma estrutura sinárquica, que é o quê? É o poder executivo e legislativo. Mas você viu que tinha só isso mesmo, sinarquia, na Wikipédia? Só isso? E parece que eu já pesquisei e tinha muito mais. No link que me mandaram sim, tá, pode ser. Aí, sinarquia é então o poder executivo e legislativo como sendo uma única coisa, um prato da balança. No outro prato da balança, o judiciário, né? Como equilibrante o Jiva, né? E acima disso o mantenedor, que é a própria divindade. Então tem toda uma estrutura agartina resumida em uma... Então isso é uma besteira. Mas se alguém quer acreditar que a sinarquia é uma ordem... Parabéns, é a sua vida. Na minha opinião, a forma como está colocado é uma besteira. Então, peraí, boa oportunidade. Então, na opinião sua como pessoa, Jorge, o que eu penso, para mim é uma besteira. Então ele não está querendo dizer que é uma besteira. Não. Isso que é bom esclarecer. Por exemplo, então chega para mim um convite por e-mail para que eu me associe à Grande Fraternidade Branca. Opa! Pô, de Grande Fraternidade Branca eu sei alguma coisa, não é? Se eu sei que é uma estrutura de apoio evolucional que se iniciou em meados da Lemúria e que é formada por um pequeno grupo de seres atemporais e que não morrem, como é que alguém vai me oferecer por e-mail a oportunidade de eu me filiar à Grande Fraternidade Branca e receber mensalmente um escrito? Não existe? Isso é uma besteira. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu faço parte dessa Grande Fraternidade Branca e a gente se reúne, né, e discute como é que vão fazer quando os discos voadores chegarem com os membros da Fraternidade Branca no seu interior. Parabéns! É a sua vida que você está usando para isso, né? E é para isso que serve a iniciação, para que você se esclareça e transforme a avidia, o desconhecimento, em conhecimento. Para que você perceba o que é ilusão e o que é realidade, ou o que é uma faceta da verdade. E você saia desse caminho e evolua. A vida é para isso, a vida é para transformar ilusão em realidade, Maya em realidade, avidia em vidya. Percebe? Isso aqui é uma besteira. Então, às vezes o discípulo chegava para o professor Henrique José de Souza, né? E vinha assim com a alma carregada de uma coisa qualquer que ele tivesse feito e que na cabeça dele era um grande feito. Um pecado, um erro. Tá, o contrário, um erro muito grande, né? E aí se aproximava do professor, assim como o cão que mordeu a mão que o alimentou, sabe como? Né? O remorso ali. Então, aí o professor, ele, assim, você chegava no entorno dele e tinha várias pessoas e o professor estava vendo o que estava na tua alma. Você estava trazendo junto. E aí então ele dava um recado para você, mas ele estava falando, você estava aqui, eu estou sentado ali. Ele dava para mim, pois senhor Jorge, né? Então, sobre o sol, não sei o que e tal, e sobre isso, esse tipo de coisa, isso é uma besteira, esquece. E continuava falando comigo sobre o sol, e aquela pequena pausa que era para você, ele falou, isso é uma besteira. Então... a minha preocupação por eu ter cometido um pecado e estava com medo de chegar perto dele por causa disso, era uma besteira. Isso é uma besteira. Sim. Entende? A importância que você dá ao fato não muda o fato em si. Então, se eu acredito e faço parte da Grande Fraternidade Branca, que na verdade foi criada há 10 anos, alguma coisa assim, para mim isso é uma besteira. Isso. Então, acho que ficou não bem estou claro, te ofendendo, porque eu defendo até quando o inferno esfriar, o teu direito de errar. Tá. O que eu posso dizer para você é assim, olha, a Grande Fraternidade Branca é um conjunto de seres atemporais, ela nasceu, foi criada,
né, em meados da Lemúria, tem Já a foi ver com o tema do primeiro Vida Inteligente Pramanta, também. né, e aí pode avançar e dando os esclarecimentos. Aí a pessoa fala para mim, essa tua abordagem é uma besteira. Eu disse, pode ser, mas é aquela na qual eu acredito. Perfeitamente. Então cada um acredita e vive de acordo com suas próprias besteiras. Então tá, então Né? esclarecendo, Jorge jamais está atacando alguém. Não faria isso. E mesmo quando eu vejo assim, você está praticando alguma coisa que eu sei que é lesiva à tua saúde. Você está indo por locais que eu sei que são caminhos espinhosos. Mesmo assim, eu posso conversar com você, e você pode interpretar essa conversa como conselho ou não, pode aceitar ou não, e eu não posso interferir no teu caminho. Percebe? Eu digo para você, olha, Grego, esse caminho é cheio de curvas, cheio de espinho e vai levar uma parede sem portas. Meu pai falava muito para mim, ele me prevenia de um monte de coisa. Lógico, e você podia aceitar ou não. Mas eu dizia, não, eu vou quebrar a cara, e eu quebrava a cara. Lógico. É incrível, mas tudo bem. Mas só que daí, tem o caminho do conhecimento, que é o Jnana, tem o caminho da devoção, que é a Bhakti, né? E tem o caminho do sofrimento, que é o Karma. Então, ou você vai pela devoção, ou pelo conhecimento, ou pelo sofrimento. As conversas que a gente tem tido aqui esses anos todos, a gente tende a contribuir ou espera que sejam úteis para que essas conversas, para que as pessoas optem pelo caminho do conhecimento, que permite chegar a um local, né, adequado. Se não for assim, vai pelo sofrimento. O que é o sofrimento? Isso que você está falando, não acredito. É contrário à minha crença, ao meu mundo ou à ilusão na qual eu vivo. E eu vou andar até dar com o nariz no muro e assim, putz, não é bem por aqui. Eu volto e ele vai dizer, pô, o Grego então não estava muito errado naquilo que ele disse há 15 anos atrás, se eu tivesse dado ouvido, mas ninguém pensa assim, porque todo mundo quer experienciar. Por quê? Perfeito, é assim mesmo. Porque a crença de cada um, mesmo no erro, ela é tão real quanto o verdadeiro. E a pessoa segue aquela crença. Por quê? Porque ela construiu aquilo. Isso é ilusão. Isso é o conceito de ilusão. É bacana, porque se você pensar, todo mundo tem o direito, quer dizer, hipoteticamente, né? Porque não sei direito, se nós temos direito ou não temos, isso aí que é tudo coisa humana, né? E nós estamos humanos. Todo mundo tem direito de acreditar no que quiser. Né? Lógico, não tem esse direito. Tem que seguir o caminho que quiser. E percebam em coisas fúteis, assim, vamos dizer. Temos um monte de esporte, né? Esportes bons, saudáveis, né? Remo, vela, futebol, essas coisas que não são tão agressivas assim. Se não tivesse um adversário, não teria nem sentido o esporte, né? A tônica é assim, é o que te move. Isso! Você pode correr com o teu adversário, terminou a corrida, você perdeu um monte, todo mundo você se congraça. abraça. Exato, então é isso aqui. Você está correndo, você perdeu, você guarda a mágoa. Ele é teu adversário, entre aspas, mas vocês estão competindo saudavelmente, chega ao final. Adversário fraterno. Perfeito. É um outro ser humano, e aquilo fala assim que você vai passar a ouvir o que o outro tem a dizer. Isso é um grande... Não é ouvir, eu sempre ouvi, mas respeitar, isso que é o mais importante. Não, mas eu estou falando ouvir. Né? Não é ouvir o som, isso, ouvir exatamente. Ouvir o verbo. Isso, né? isso aí. É ouvir realmente o que eu tenho a dizer. E é uma grande dificuldade, sabe por quê? Porque você vai estar tendo nuances de uma forma de ver o mundo a qual você nem imagina por quê, porque é a forma com certeza, dele. Claro. E aí, claro. Isso é um grande aprendizado, porque evita que você tenha que passar por aquela forma, ou que você, puxa, mas que interessante essa forma como ele vê, mesmo que seja completamente errado. Eita. É o direito de errar. E se alguém está errando, é porque aquela tendência a errar, ela existia fisicamente. E ela tem que se manifestar em alguém. Então, se alguém está errando, você olha e se compadece, sim, que caminho complexo, né? E o que você tem que desejar é que ele perceba o erro, que ele sublime o erro, que ele vença o erro. Por quê? Porque é um erro a menos que um dia alguém em forma humana vai ter que dar embate. Então, se ele errar e perceber o que errou, e sublimar e melhorar como ser humano,
é um ser humano a menos para errar no futuro. Assim que caminha a humanidade, assim que se transforma a ilusão em realidade. Isso é bacana, e isso faz que a gente veja, o que eu acabei de dizer assim, que eu vou passar a ver as coisas diferentes, como já aconteceu comigo. Já disse que acordei um dia diferente e vi as coisas diferentes. Então, as coisas são... Nós estamos falando, eu agora estou falando de coisa real, que aparentemente é real, né? Então, não estou falando de ilusão. Vocês estão aqui, vou dar um exemplo prático aqui que estão falando. Jorge e eu estamos sentados nessa poltrona aqui, vocês estão nos assistindo aqui. Vocês só estão vendo Jorge e eu por esse ângulo que vocês estão vendo. E a única forma de nos ver é por esse ângulo que vocês estão vendo. Apesar de que aqui dentro tem mais um monte de coisa que vocês não estão vendo, mas existe. Se vocês viessem para cá, para trás da gente, ou sentassem no sofá que tem aqui, ou sentassem na minha mesa que está aqui, a gente veria que uma coisa que o Jorge e o Grego falam tanto, mas que vocês não tinham visto, mas que existe. Só não foi mostrado. Não tem esse ângulo. Então, acho que na vida as coisas são assim. E isso que você levantou agora é um grande exemplo de realidade e ilusão, porque, por exemplo, assim, você está nos assistindo agora. Então, aí para você, isso é realidade, porque está acontecendo agora, mas na verdade não, já aconteceu, porque nós gravamos em outro dia. Exatamente. Então, Percebe? Assim. Então, e também o que o Grego falou, que é muito interessante, você está vendo um viés só onde a câmera pega. Isso, tá aqui. Agora há pouquinho acabou a bateria, a energia da câmera, a gente teve que levantar, ver onde parou. A gente parou, teve que editar. A conversa. Então, percebe? Aí... uma série de coisas aconteceram. A diferença entre ilusão e realidade é que o conhecimento conduz à realidade. Que conhecimento? Por exemplo, assim, isso que a gente está conversando aqui agora com vocês, a gente está dando uma descrição do que é a realidade. Qual a realidade? A realidade do estúdio. O que aconteceu, que até há pouco você não sabia. Agora você sabe o que aconteceu, mesmo sem ter visto. Exatamente, agora sim. Isso que é a diferença entre o que é o real, o que é a ilusão. Então, a diferença entre real e ilusão é uma única coisa, é conhecimento. E qual é que é o conhecimento, ou como se adquire o conhecimento? No momento atual da humanidade, esse conhecimento que permite que se saia da ilusão em direção à realidade, só é dado em escolas de iniciação. Por quê? Porque a humanidade não liga a mínima para a realidade. Não são todas as pessoas que desejam a realidade. Agora sim. Agora não são sim. todas as pessoas. Por quê? Porque as pessoas vivem contentes, né? Ou calmas, ou satisfeitas nas suas próprias ilusões, nos seus próprios mundos de desejos. Respeite-se porque é a idade de cada um. Mas o caminho à realidade, né? À compreensão, que é a iniciação, está disponível para quem? Para quem achar que precisa trilhar esse caminho. E quem não quiser, paciência, né? Porque está exercendo o direito de viver a sua própria vida, que é o seu bem maior, assim, é a existência que ela engendrou e está sendo vivida, assim, e o cálice está sendo sorvido até a última gota, é o seu direito. O que a gente vai fazer? Eu acho que o objetivo foi muito atingido. Até eu fiquei em dúvida, assim, como é que nós vamos abordar ali, porque ele vai achar que eu estou perturbando ele. Que, né, não, nessa eu não penso isso de você. Não, eu sei, mas eu estou falando. Então, porque, vejam, ele falou de realidade, de mundo abstrato e tudo isso aqui. Tem muita gente, eu dei o exemplo agora do nosso estúdio aqui, então, quer dizer, tem muita coisa aqui que vocês não veem. Tem muita coisa no mundo que a gente não vê. Claro que tem muita sim. coisa que a gente não percebe. E é mundo físico, mundo tátil, mundo que você faz barulho, que você pode... E você nunca percebeu. Então, na sua casa, no seu companheiro, na sua companheira, sabe, tem coisa que você não percebeu. Então, como é que a gente pode querer chegar no abstrato sem sequer ter conhecimento do concreto? Fica meio difícil, né? Muito bem dito. Foi ou não foi? Tá. Boa noite, Florinho, boa noite. Não, então... Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente. Não, mas é verdade, eu sempre falo isso aqui. Claro que é. Você não percebe. Faz o teste você mesmo agora que você está sentado aí na sua casa, só olhando para a televisão, sem olhar para lugar nenhum. Tenta descrever onde estão as coisas do ambiente que você está. Você não consegue descrever 15%. Porque assim, não é? Quanto mais imerso na ilusão nós estamos,
ou quanto mais inconsciente nós estamos, menor é a nossa capacidade de expandir a consciência. Então a gente consegue se focar em um único ponto. Tudo o resto passa a ser desconhecido. Na medida em que a gente caminha em direção à realidade, tudo passa a ser, claro. A visão, ela se expande e você consegue compreender a coisa como um todo, não é? Como se o teu olho ele não se dirigisse somente para aquele ponto só onde a luz reflete, mas você começa a ver a coisa como um todo. Daí o próprio conceito de invisível deixa de existir, porque hoje o visível é o que eu estou vendo, o invisível é o que eu não vejo. O que eu não vejo não existe. Mas o fato de eu não estar vendo o que está acontecendo hoje em outro país, ou nesse momento em outro país, significa que não significa que lá não existe. É exatamente assim. Eu li um tempo atrás, e maravilhoso, eu me dei uma oportunidade, li um livro chamado Fundamentos de Teosofia. O Ginara Jadaz. Esse mesmo. Olha, sensacional, porque um dos muitos ensinamentos que tem lá, ele dizia que o que você acabou de dizer, você disse nessas palavras, diz que com esses olhos físicos que a gente tem aqui, com esse corpo físico que a gente tem aqui, nós podemos alcançar coisas fantásticas, enxergar coisas fantásticas. Estão falando, não precisa ser vidente, não precisa ser clarividente, não precisa ser nada. Então nós temos condição de ser muito mais, olha, em termos físicos, você acabou de dizer isso aqui, quando você se permite a ter uma visão claro que sim. Da coisa, né? Dependendo de onde você foca a tua consciência, você aumenta teu campo. Não, é a diferença assim, de percepção, de visão, tudo. Você está em um shopping, num domingo, cheio de gente. Entupido. Você consegue ver quem está no teu entorno imediato e as paredes do shopping. Agora você sai do shopping e vai para o topo do morro, né, um descampado. Você tem uma visão, tudo. Essa que é a diferença entre você estar imerso na ilusão e você estar imerso na realidade. Então tá aí, melhor do que isso, impossível. É uma coisa simples. Muito bom, muito simples. A vida, ela é simples. A forma como a gente vive a vida simples é que torna a vida complexa. Mas a complexidade da vida, ela não está na vida, ela está na alma de quem vive a vida. Mas poxa, tá aí, ó. Muito bonita a frase. E essa explicação em si também é simples. Sim. Então tá aí, maravilhoso. Eu acho que alcançamos o nosso objetivo, plantamos um bijão, né, como diz você. Uma semente. Uma semente, então tá aí. E eu acho que se o apresentador aqui já valeu o programa para ele, imagino para vocês, né? Ao final disso aqui já vou colocar em prática, já coloquei, né? Porque já tá agregado ao meu ser esse entendimento que eu tive. Pramana, isso é o Pramana, né? Isso, sei lá. É você fazer com que a tua mente ela se eleve na altura onde está o conhecimento isso e vive para cima e para baixo, para que daí seja feito um reflexo daquele conhecimento abstrato na alma, não é? E aí, em havendo reflexo, a alma se transforma, a matéria se transforma, se ilumina pelo próprio conhecimento, e nesse espaço a vida já não existe mais. O conjunto desses espaços criados na alma, pois a própria alma se ilumine. Aí você é um Crestus, aí você é um Buda, aí você é um Dvija, um duas vezes nascido. Primeiro do karma e depois de você mesmo. Esse que é o objetivo da vida. Maravilha. Eu acho que vocês também devem ter gostado. Jorge, mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado a você. E a gente se vê em breve. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz. E lembrem que daí a vida ela é feita para ser vivida. Você não praticar o mal, que é o adharma, e para você praticar o bem. Então a vida é uma grande oportunidade para praticar o bem. Que bem? Comece tendo paciência e sendo fraterno. Isso muda a humanidade, isso muda você. Isso aí. Até.